Foi o que aconteceu com Paulo naqueles dias, um chamado. Ele se sentiu impelido a ir a Jerusalém. E ele não sabia absolutamente nada o que iria acontecer quando ele chegasse lá. Ele sabia que não ia ser um mar de rosa, pois o Espírito Santo já tinha alertado Paulo. E alertou que o que aguardava ele era sofrimento e prisões. Que amor é esse? Eu hoje peço mesmo ao Senhor que o Senhor nos aproxime da presença do Senhor, para que nós possamos reconhecê-lo, para que nós possamos ser despertados no amor para com Ele, para que nós possamos compreender e entender definitivamente que nós temos um chamado. Há um chamado, e ignorar esse chamado de Deus é dizer não para um êxito, e sim para um fracasso. Nós precisamos compreender o quanto é importante a nossa vida. Deus não faz brinquedos. Deus não cria marionetes. Ele olha para você e vê as oportunidades que você tem para realizar uma grande obra nessa terra. Nós somos uma geração vocacionada. Uma geração em que os céus está esperando uma aceleração. Novos começos. Para Paulo foi uma época de chamado. Para nós é um dia chamado hoje. Nós estamos sendo chamados, vocacionados esse ano para novos começos. E muitos sábios nos dizem que nós estamos na época da mulher grávida, que está com os últimos momentos para dar à luz, nas últimas contrações, e que também foi liberado o dragão, a serpente, porque também é o ano da serpente. Então, para que haja esse novo começo, vai haver muitas contrações, muitos abalos. E o Senhor, Ele tem nos chamado a um despertar. Ele tem nos convocado. E eu gostaria mesmo que você pedisse ao Senhor nessa noite, que o Senhor te tornasse sensível. Peça mesmo que o Senhor retire a dureza do teu coração. Porque é o que eu vejo hoje em dia nas nossas vidas. Estamos ligados em tudo. Quando se fala de novos começos, nós pensamos em coisas boas. Nós pensamos, sabe, num grande êxito. Nós já pensamos que vamos conquistar grandes coisas. Já pensamos na nossa própria vida. Mas é um momento chave da história. É um momento muito sério da história. Um dos chamados que essa igreja tem atentado o tempo inteiro falado é a respeito do exército de Joel 2. Chamando a atenção dos pais, dos líderes, tudinho para essa nova geração que está aí. Essa nova geração precisa ser alinhada com esse evangelho de verdade, de realidade com Deus. E uma criança, ela só é despertada quando ela vê um adulto, principalmente os seus pais, os seus líderes, as pessoas que ele tem, entendeu? Como educadores. Para despertar nele,
Deixa eu lhe dizer, discípulos seus só vão orar quando vê você orando. Só vão chorar na presença de Deus quando verem você emocionado, totalmente emocionado, líderes emocionados, pastores emocionados, evangelistas apaixonados, mestres apaixonados, chorando mesmo na presença de Deus, se entregando. Isso é avivamento. Avivamento é quando nós permitimos que o Espírito Santo invada o nosso coração e o nosso interior, e haja um queimar, um arder de uma vida soberana com Deus. Isso é avivamento, é quando há reconhecimento da presença de Deus, quando há reconhecimentos de pecado, quando há arrependimentos de pecado, quando o medo vai embora por causa do grande amor de Deus. Quando você começa a crer, confiar, acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai bem, porque Ele está com você. E eu vejo Paulo caminhando numa direção que ele já está avisado, que ele já está alertado, que ele vai o quê? Ter grande sofrimento e prisões. Como é que você diz sim ao seu chamado? A prova é o calor do milagre. A prova que você está passando é o calor do milagre. Está anunciando que está perto o teu milagre. Quando mais as coisas se apertam, quando mais as coisas se tornam confusas, quando a situação parece que... é quando a presença de Deus vai se manifestar soberanamente e realizar aquilo que você não pode realizar. É quando a graça, que é o movimento do céu, começa a realizar, começa a organizar, começa a direcionar a tua vida, e você não tem mais medo de nada. Quando você não tem mais a sua vida por preciosa. Porque hoje nós precisamos nos arrepender. Porque ainda temos muitas preciosidades. Eu não posso fazer porque... eu não vou fazer uma célula. Eu ainda não cuido nem de mim, eu não cuido nem da minha vida. Eu não vou cuidar do fulano, hein? Não sei fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Não sei mais o quê. Eu ir visitar o fulano, eu ir fazer tal coisa, eu ir para uma vigília orar, eu perder a noite, não, de jeito nenhum. Eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram, e eu quero também dizer que aqueles que não foram abençoados do mesmo jeito, porque nós lembramos de você, oramos por você, mas aguardamos domingo. Quem está interessado em receber graça sobre graça, porque nós estamos nos preparando para o congresso Graça sobre Graça. Nós estamos orando porque nós desejamos um mover do céu muito grande nesse congresso de mulheres. Mulheres é útero que gera vida. Mulheres é aquela que edifica, é aquela que promove, é aquela que realiza, é aquela que coloca homens no seu lugar de sacerdote. Todo homem enriquece perto de uma mulher sábia. Todo homem começa a ter forma. Porque a mulher, Deus deu a ela o dom. Se você não está ativada nesse dom, comece a orar. Deus, eu quero o meu dom. Eu quero o propósito pela qual eu nasci. Eu quero a sabedoria, eu quero inteligência, eu quero conhecimento, eu quero saber como agir em cada situação. Eu quero saber como conquistar, eu quero saber como orar, eu quero saber como realizar, eu quero saber como mudar esse quadro. Eu quero a força, eu quero o vigor do teu espírito. E Deus vai te envolver com uma nuvem do céu tão grande. O Espírito Santo, Ele só quer isso dos teus lábios.
Ele só quer uma entrega, Ele só quer uma oportunidade para fazer uma grande obra, para realizar um grande feito. A nossa responsabilidade nesses últimos dias é maior. Você que tem filho, a tua responsabilidade é muito grande. Você precisa compreender que você não é mais sozinho, que você hoje tem alguém para ser modelo. Você precisa entender que você precisa ser modelo. Seus filhos não precisam passar pelos fracassos que você passou. Seus filhos não precisam passar pelas guerras, pelos sofrimentos que você passou. A maldição, ela tem que paralisar na tua história. Ela não pode continuar. Nenhuma maldição familiar pode ultrapassar a barreira da salvação em Cristo Jesus na tua vida. Parou, acabou. Não deu certo até aqui. Após-me em sua bênção. Após-me em sua bênção. Meus filhos, minhas filhas não passarão pelo que eu passei. E se passar, eu vou me erguer, eu vou me levantar, eu vou lá no inferno e vou arrancá-los pela oração, pelo vigor, pela voz profética que Deus colocou sobre a minha boca. Não deixe o seu marido caminhar para a prostituição. Não deixe os seus filhos se perderem. Lute, guerreie, se erga, não aceita os diagnósticos do inferno. Não aceite a voz maligna, os sons do inferno, dizendo: olha, larga mesmo, deixa mesmo, não vai dar certo mesmo. Olha, tu não é nada mesmo, tu não presta, ele também não presta para ti não, vai arranjar outro. A síndrome de Samaritana para em você. Após você só bênção, minha irmã. Você é mulher de um homem só. Você é mulher que foi chamada para dar certo. Você é o depósito da sabedoria. Você é aquela mulher que vai fazer a grande diferença. Aquela que vai enfeitar o seu lar. Aquela que vai construir história. Aquela que não terá a sua vida por preciosa, mas vai reconstruir todos os muros que foram derrubados. Nós temos que ter sexto sentido. Eu digo mesmo para o Espírito Santo: me dê sentido. Eu preciso ter sentido, porque agora eu já tenho netos. Eu tenho responsabilidade daqui para frente. O que já aconteceu, já passou. Eu fui resgatada, eu fui convocada, eu aceitei Jesus como meu único e Salvador. Não importa se era só eu. Hoje já não sou mais só eu na minha família. Eu tenho um irmão que já aceitou Jesus. Eu tenho sobrinhas que já aceitaram Jesus. Hoje o Senhor já me deu recursos. Hoje já não sou eu mais para orar sozinha por eles. Mas eu quero que você entenda definitivamente que você tem uma grande responsabilidade. E se eu estou falando muito com as mulheres, é porque eu estou orando muito pelas mulheres. Porque nós vamos ter um congresso de mulheres aí. E eu estou pedindo ao Senhor que toda mulher que adentre por essa porta seja cheia da graça. Mas cheia do poder, cheia da sabedoria, do entendimento, do conhecimento de Deus Todo-Poderoso. Que não tenha a sua geração por perdida. Uma mulher apaixonada torna um homem apaixonado. Eu lembro quando, dando um testemunho, eu me lembro quando o meu esposo, ele dizia: eu não tenho chamado de pastor. Não, isso é coisa sua. Você tem chamado. Eu, no dia que eu aceitei Jesus, no outro dia eu já queria ser pastora. Então, para mim, Deus, eu orei muito pelo marido, então Deus me deu um marido, então esse marido também tinha que ser pastor. E esse homem dizia para mim: eu não sou pastor. E eu pedi uma grande estratégia do Espírito Santo. Uma só estratégia. E eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim.
E ele disse para mim, ele gosta de ler, ele gosta de estudar, seja inteligente. Eu nunca cobrei nada, está aqui ele que pode dizer. Mas eu chegava com ele e dizia, sabe o quê? Olha, eu não estou conseguindo entender isso aqui. O que, só dá uma lidinha aqui, olha. E ele lia. Daqui a pouco estava pregando para mim. Aí eu percebi que o negócio era legal. Comecei a comprar tudo que era Bíblia. Até hoje ele tem todas as... surge Bíblia, até hoje ainda lembro. Compro e trago para ele. Mas no começo eu pegava tudo que eu tinha para comprar uma Bíblia para entregar na mão deste homem. Porque eu sabia que o Espírito Santo ia fazer uma grande obra. E uma das grandes obras que eu vi o Espírito Santo fazer neste homem foi o temor. Não demorou muito para que ele, não, eu não vou ser, não, eu não vou fazer, não, eu não vou realizar. Irem sumindo. E eu vi uma voz profética se levantar, se erguer. E quem não sabe, quem não conhece a história dele, se conhecesse, viria uma grande diferença do que Deus fez. E eu quero te dizer que a tua casa está esperando por uma reação de uma mulher cheia de Deus, cheia da graça, um filho cheio do poder de Deus, um filho cheio de graça. Porque eu também, quando eu aceitei Jesus, eu era sozinha dentro da minha casa. E você também, homem. Eu acho assim, eu não sei, eu acho que é mais fácil. Porque se Deus fez o homem para ser cabeça, se Deus fez o homem, entendeu? Para direcionar, para conduzir, entendeu? Para governar, para o bom administrador. Eu creio que tudo seja mais fácil quando ele se entrega a Deus e começa a ordenar a sua casa. Começa a governar. Eu sou uma grande líder. Eu reconheço isso diante de Deus. Meu líder também reconhece. E ele até brinca comigo, você tinha que casar mesmo com Ayrton. Tinha que aparecer um Ayrton na sua vida para mandar em você. Mas sabe por que eu me rendi a esse comando, a esse governo? Porque é sabedoria do céu. Se Deus colocou sobre o homem a direção da sua casa, se Deus colocou sobre o homem o governo de um país, de um estado, de uma cidade, porque foi você, homem, que Deus colocou neste mundo para governar, para boa administração, para um governo soberano da face da terra, para um modelo, um sacerdócio real. Então eu logo entendi que havia sabedoria de Deus. E toda vez que eu desobedecia essa sabedoria, eu me quebrava a minha cara. Aí eu me toquei, entendeu? Comecei a obedecer, comecei a ser mais fácil para o meu amado. Deixe Deus organizar a tua vida, que nem mesmo diante de qualquer circunstância você não vai temer ir ao ide do Senhor. Quando nós estamos cheias de Deus, nós não temos medo de nada. Você já percebeu isso? A primeira coisa que desaparece é o medo. Quando você está cheia de Deus, você acorda bem. Você se levanta para a vida, você se levanta para realizar, você se levanta para projetar, você se levanta. Então, o meu conselho hoje para nós, igreja, é nos voltarmos para Deus. Antes de dormir, no mínimo agradecer pelo dia, no mínimo conversar com Ele a respeito do que lhe aconteceu. De manhã cedo, ao acordar, ao estar diante de uma nova oportunidade, ao estar diante de uma graça renovada, de uma misericórdia erguida ao teu favor, você dizer: eu me dobro à tua sabedoria, à tua inteligência, ao teu querer, à tua vontade. Só me conduz, só me dirige, me torna sensível a essa presença. Eu não quero mais errar. Quando nós dizemos isso para Deus, tudo quanto é anjo se movimenta a nosso favor.
Tem muito anjos parado. Tem muito anjo sem saber nem o que fazer, de tanto querendo criar situação, formar situação. Todas essas circunstâncias que estão acontecendo na tua vida é para te despertar. Está grande? Pergunta da pessoa que está ao teu lado, está grande? Diga, está próximo o milagre. Diga, está bem próximo o milagre. As coisas, elas são bem claras quando o nosso coração está em Deus. Mas quando nós saímos do nosso chamado central, ficamos questionando tudo e colocando em suspeita as coisas que temos mais de sagrado, que é a nossa vocação. Nós fomos vocacionados, nós estamos nessa terra porque nós somos importantes para uma nova geração. Nós somos importantes para o que está aí fora, porque está ao nosso derredor, a toda a área da nossa influência. A responsabilidade é nossa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, novos começos. Sem executar, a chamada é contraditória. Todo novo começo, meu irmão. Todo novo começo, sem execução da chamada, é inoperante. É inoperante. Você foi chamado para exercer, entendeu? Um testemunho de um evangelho vivo e eficaz. De um Deus soberano sobre a face da terra. Desejar êxito sem trabalhar na direção dele compromete o resultado e não dá a alegria que nos foi proporcionada. A alegria de Deus na nossa chamada. Se não sentimos essa alegria, é porque estamos desfocados. Ai, está pesado. Ai, estou cansada. Deus não te chamou para ser Deus. Na verdade, Deus só quer que você leia a Bíblia, estude a Bíblia, se dobre a Bíblia, grave a Bíblia, fale da Bíblia, só isso. Ele só quer palavras dele na tua boca, só isso, para realizar grandes feitos e grandes obras. Você não precisa ser Deus, você não precisa espiritualizar o que já é espiritual. Tem muita gente querendo espiritualizar o espiritual, achando que só vai acontecer se tiver santo. Santo já é o nosso Deus. Quando nós estamos dele, ele conhece o nosso coração e ali nos santifica e nos purifica para toda boa obra. E quem cai em reconhecimento é ele, não somos nós. Um coração aquebrantado, um homem e uma mulher que reconhece a grandeza de Deus é o suficiente. O que fazer para desfrutar de novos começos? Diga para a pessoa que está ao seu lado, o que fazer? Primeiro, restaurar a sua chamada. Não existe convite confortável para quem quer resultado relevante. Quer resultados relevantes? Não existe convite confortável. Você tem que trabalhar. Você tem que executar. Você tem que se levantar desse lugar onde você está de conforto para realizar a obra que o Senhor te mandou enviar. Ele quer te fazer testemunho sobre a face da terra. Ele quer te fazer um homem e uma mulher de garra, de guerra. Um homem e uma mulher de face do Altíssimo. Uma mulher e um homem que tenha a luz do sol. Ele diz aqui: e eu vos enviei como ovelha para o meio de lobos.
Então a honestidade de Jesus não esconde que tivemos e teremos algumas dificuldades na nossa jornada. Ele nunca nos enganou. Não podemos parar no meio do caminho, achando que será fácil. Não há essa proposta. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não vai ser fácil. Diga, novos começos. Vai exigir de você esforço, execução. Mas algo tremendo, ele diz, contudo existe o bom ânimo. Bom ânimo. No meio da caminhada, Jesus disse para termos bom ânimo. Ele venceu e você vencerá também. Restaurar a sua chamada, porque o convite não foi para conforto, o convite foi para confronto. Não existe vida fácil. Cristão de vida fácil, tudo que é fácil é por quando você está com o fardo de Jesus, tudo leve. Fica pesado quando você está carregando teu fardo. Mas quando o fardo é de Jesus, tudo fica leve, tudo está na mão dele, tudo ele vai resolver. Você acredita, você confia, você caminha, você anda, você vai para frente, você vai para trás, tudo confiando, acreditando, louvando, adorando, sendo testemunho sobre a face da terra. Então a primeira, restaurar a chamada. Segundo, fazer o que ele manda. A intenção de Jesus é nos tratar e trazer muita orientação no processo do chamado. Mas como eu vou saber? Só tem uma única forma. Dê atenção ao Espírito Santo de Deus. É invisível, mas é real. É invisível, mas é real. Você não tem apagador para apagar a presença do Espírito Santo de Deus. Nem os teus pecados. Nem os teus pecados. Se você se lambuzar no pecado, procurar as piores trevas. Quando você está lá no seu pecado, quando você está lá na sua iniquidade, ele está lá. Chorando, gemendo, com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver em pecado, lembre disso. Quando você estiver fazendo coisas que não agradam, quando você estiver com o teu pensamento, entregue a Satanás. Entregue as nuvens de mau pensamento. Entregue os pensamentos tóxicos que te levam a cadeias e prisões e laços de passarinheiro. Porque o que mais nos leva a laço de passarinheiro são os nossos pensamentos. São os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes são os maiores inimigos que nós temos. Maior do que o inimigo de Satanás. Às vezes uma tensão nos paralisa. Às vezes uma falta de elogio. Às vezes uma crítica faz com que o pensamento venha. Então guarde a sua mente. Esse é um ano que você precisa guardar a sua mente. Esse é um ano que quando vier um pensamento mau, você já tem que ter uma palavra de Deus para lançar um pensamento positivo de Deus sobre esse pensamento negativo e mandar embora. Quando vier esse problema de perdão, quando alguém te oferir, quando alguém te machucar, ela não merece teu perdão não, mas você vai perdoar. Você vai se levantar e vai dizer, eu perdoo no amor do Senhor. Eu não preciso de sentir, não preciso de sentir nada, não preciso amar nada, eu vou perdoar. Está perdoado em nome de Jesus, porque perdão é uma questão de decisão. Decida e acabe com essa conversa. Já está perdoado. Vá em paz, o Senhor te conduz em segurança. Largue a bênção sobre ele. Vá em paz. Em nada temos a nossa vida por precioso, quando podemos ler em Atos 20, 24, o ID é irrevogável. O ID é irrevogável. Não tem como. Não perca mais tempo, saia daqui nessa noite, decidida, Espírito Santo,
Pode caminhar agora lá, ó, faz o seguinte, nem lado a lado dentro. Nem lado a lado, eu não te quero lado a lado não. Pula dentro de mim, vai, me converte. Me converte, me leva a um arrependimento verdadeiro. Diga, me desperta em sabedoria. Me desperta em inteligência. Me desperta, Deus. Eu digo, faz valer os meus últimos dias nessa terra, Deus. Eu tenho dito isso constantemente, me faz valer, por favor, me faz valer. Eu estou viva, me faz valer. Não tem mais pau, mas tem eu. Me usa, usa-me. Então fazer o que ele te manda. O ide é irrevogável. Fazer discípulo é uma ordem expressa. E não aceita não. Eu não sei qual é a esfera que você pode convencer, que você pode envolver, que você pode discipular. Mas diga mesmo para o Espírito Santo, ó, quem passar por aqui vai te ver, nem que seja rápido, mas vai ver. É igual o versículo que está escrito na porta dessa igreja. Até aqueles que passam correndo reconhecerão que tu estás em mim. Reconhecerão a diferença de eu estar nessa terra. Nós não conhecemos o nosso valor. Peça para o Senhor fazer. Senhor, me ajuda a reconhecer o meu valor nessa terra. Que você vai ver o quanto você é importante para a tua família. O quanto você é importante para teus filhos. O quanto você é importante para este homem chamado de seu. E o homem também. O terceiro, que já estamos encerrando, viver o propósito do chamado. E eu quero te alertar para isso. A murmuração. A murmuração. Guarde os pensamentos, porque os pensamentos eles geram sentimentos. Sentimento gera palavras e ações. Guarde a tua mente e guarde a tua boca. A murmuração, ela extrai, ela retira o ânimo e mata o propósito dos legítimos. Toda vez. Isso eu louvo a Deus, porque hoje eu nem tenho mais só o Ayrton dentro de casa. Hoje eu já tenho o Erics. Já tem um futuro bem próximo, já terei a Jéssica, né? Já está presente na nossa história, já está presente na nossa vida, já é aceita. Nós temos ela como uma vontade de Deus. E logo vocês vão ver o casamento do meu filho, saberão do casamento dele. E eu vejo algo muito soberano de Deus, da parte de Deus, é a gratidão. Eles me ensinam com a gratidão, eles são gratos por tudo. Tem hora que eu não gosto daquilo, aí lá vem, ai glória a Deus porque nós temos. Eu estava com uma casinha toda antiga, minha, Deus me deu, toda antiga e insatisfeita. Porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque eu queria aquilo outro, porque eu queria outro. Aí meu filho, a gente entrega para o filho e ele, glória a Deus, meu Deus, eu vou fazer aqui uma paredinha, eu vou pintar o teto, eu vou... Aí você vê. Gratidão. Cala demônios. Cala uma voz de inconformismo. Cala sentimentos malignos de ingratidão. Você tem duas pernas, tem pessoas que não têm. Você tem dois braços, tem pessoas que não têm. Tem pessoas essa hora que estão todas entubadas e você não está.
Tem pessoas, você ainda tem a oportunidade de acordar amanhã e ir trabalhar, e tem pessoas que não tem mais. Tem pessoas que não têm mais marido e você tem. Tem pessoas que querem ter filho e você tem. Tem pessoas. Gratidão. A murmuração, ela extrai o ânimo, ela retira o ânimo. E ela mata propósitos de legítimos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: estou diante de um legítimo. Só os legítimos vocacionados vão suportar o treinamento desses últimos dias. Diga: eu vou suportar. Eu estou recebendo sabedoria do alto para suportar. Eu vou suportar em Cristo Jesus. Eu vou suportar na força e no poder do meu Deus. Viver o propósito da chamada é solenidade e respeito ao quem o chamou. Eu vou repetir. Viver o propósito da chamada é uma solenidade de respeito para com aquele que o chamou. Mais uma vez, viver o propósito da chamada é uma solenidade e respeito ao que lhe chamou. O lugar onde você está, porque tem pessoas querendo ir para outro lugar, achando que tem que realizar em outro lugar. Você precisa deixar sementes de vida onde você está. Você precisa gerar graça de Deus aonde você está. O momento de enviar é da parte de Deus. O momento de dizer, você vai. E seja para prisão, seja para sofrimento. Se Deus está te mandando ir, você vai. Não adianta murmurar diante dele. Precisamos nos render ao que ele nos propôs. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Eles nem tinham tantas nuvens de testemunho. Eles nem tinham por onde tanto se orientar. Isso aqui é espírito e vida. Isso aqui ainda é espírito e é vida. Um dia vai ser um mero livro, mas hoje ainda tem vida para mim, para você. Hoje ainda pode realizar grandes feitos da tua boca. Isso aqui ainda quer ser milagre na tua boca. Retire a murmuração e coloque essas verdades. Não sei orar, começa a orar os salmos. Começa a declarar os salmos, porque são teus. Porque é para ti. Porque hoje é a tua história, não é mais história de Paulo, não é mais história de Moisés, não é história mais de ninguém, é sua hoje. Hoje é eu e você nessa terra para fazer grandes prodígios e grandes maravilhas. E hoje, nessa noite, você vai orar com gente grande e pedir que Ele te envolva com essa nuvem de testemunho. Diga: eu quero vencer com a palavra do meu testemunho. Eu quero que o meu testemunho grite. Eu quero que o meu testemunho fale por mim. Eu quero que a minha presença diga que Deus está em mim. Deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeiam. E corra com paciência a carreira que te foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportando a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais e nem desfaleça de ânimo. Ele venceu por mim e por você. Saia de perto de tudo aquilo que te leva ao pecado, à condenação, à murmuração, ao desânimo. Se coloque em pé. Quero pedir que o ministério de louvor você tem que querer. Ouça-me. Você tem que querer mais do que eu quero.
Você tem que querer mais do que a pessoa que está ao teu lado. Possa ela ser teu marido, possa ela ser teu filho, possa ela ser a pessoa importante, mas você tem que querer mais do que ela. Deseje uma visitação, uma interferência do céu. Deseje que venha mesmo uma unção de boi selvagem, uma unção que quebra jugo, uma unção que destrói as obras das trevas na tua vida. Diga para ele: a partir de hoje é o Senhor na minha história, é o Senhor na minha vida. Eu te convide ele novamente para adentrar, convide ele novamente para se assentar no trono do teu coração, convide ele para direcionar a tua história, convide ele, porque você hoje é uma das pessoas mais importantes que há no território em que você está. Você é a pessoa mais importante no território em que você se encontra. Peça de Deus. Diga: Senhor, eu quero cumprir o meu chamado.